Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre o diafragma e a sua linguagem. E vou começar pela lente 50mm e o diafragma. Essa lente e o mecanismo do diafragma são uma cópia dos nossos olhos. A lente 50mm é a lente que pode ter o diafragma 1.0, que é o máximo que a pupila dos nossos olhos conseguem abrir, que só se abrem ao máximo num ambiente totalmente escuro. Se você entrar num quarto totalmente escuro e ficar esperando 15 minutos, você vai perceber que consegue enxergar mais do que quando você enxergava quando entrou. É nesse momento que a abertura máxima do seu olho está sendo usada, como numa lente 50mm 1 por 1.0. E isso acontece porque a pupila precisa de um tempo longo para se adaptar tanto na escuridão como na muita luz. Tanto a pupila quanto o diafragma têm a mesma função, que é regular a passagem da luz pelos nossos olhos ou pela lente, de acordo com a luminosidade ambiente. Quando há pouca luz ambiente, a pupila dos nossos olhos se abre e se ajusta a pouca luz. E quando há muita luz ambiente, como numa praia, a pupila se fecha para se ajustar a essa alta luminosidade. E no diafragma da câmara fotográfica usa-se esse mesmo princípio. Quando queremos fotografar num local muito escuro, abrimos o diafragma, e quando o local está muito iluminado, como num dia claro, numa praia, fechamos esse diafragma. Regulamos o diafragma para se ajustar à velocidade do obturador e o ISO que estamos usando na fotometragem. Os nossos olhos, eles só usam a abertura 1.0, 1.4 num ambiente totalmente escuro. Em outros ambientes, como numa rua, à noite e com luz de poste, nossa pupila está entre 5.6 e 11. Num dia claro na praia, a nossa pupila está em 45, 64. Com esse ajuste automático da pupila, nós enxergamos em qualquer ambiente praticamente tudo em foco e automaticamente. E essa é mais uma das diferenças que a fotografia tem com os nossos olhos. Nós podemos escolher qual diafragma usar, enquanto nos nossos olhos tudo é automático. Nós só conseguimos ver o efeito de um diafragma 1.0, 1.4, 2.0, até mais ou menos o diafragma 11, numa fotografia. Os nossos olhos sempre focam todos os planos como nos diafragmas mais fechados, como 16, 22, 32, ou como num sensor em miniatura, mas isso nós vamos falar em uma outra aula. Todas as lentes saem de fábrica com uma milimetragem e uma abertura máxima já indicadas, como nessas lentes 50mm 1.0, 50mm 1.4, 50mm 2, uma 18-55mm 3.5 a 5.6, 60mm 2.8, 35-2 e assim por diante. Esse número do diafragma significa a abertura máxima que essa lente consegue em relação ao 1.0. A escala dos diafragmas são essas como está aqui, é 1.0, 1.4, 1.8, 2, 2.8, 4, 5, 6, 8 e assim por diante. A cada um desses pontos fechados significa a metade da luz passando pela essa abertura anterior, e cada uma dessas aberturas cria um tipo de efeito na imagem. Num diafragma muito aberto como 1.4, a luz passa por uma abertura muito grande e se espalha mais facilmente fora desse plano focado, e criam o efeito bokeh ou de desfoque em tudo que não seja esse ponto focado de fato. A cada vez que fechamos o diafragma, o espalhamento de luz fica menor até as aberturas 16, 22, 32 ou maior ainda, onde a luz vai passar por uma abertura muito pequenininha e essa luz se alinha melhor a essa passagem da luz, criando uma colimação da luz e que cria o efeito de grande profundidade de campo, onde todos os planos estão focados além desse plano que está de fato em foco.
A maioria das fotografias feitas desde o início da invenção, elas são feitas com o intuito de focar todos os planos. E de novo, é por causa de como nós vemos no nosso dia a dia. A gente vê todos os planos focados e tudo perfeitamente, assim, dentro de uma visão normal, né? Nessas fotografias que a gente vê no nosso dia a dia em jornais, revistas, livros e hoje em dia pela internet, elas são feitas no sentido de mostrar o local onde as pessoas trabalham, onde as pessoas vivem, o que elas fazem, e elas querem que a gente veja os detalhes também. Por isso existe esse foco total em todos os planos da imagem. Dentro da fotografia documental e jornalística, você vai ver que todos os planos estão em foco, ou a maioria dos planos estão em foco. Foi a partir dos anos 80 que começou a se popularizar as lentes teleobjetivas e o uso do efeito de desfoque, principalmente em retratos ou natureza viva e morta, né? O efeito de desfoque é mais fácil de ser conseguido usando lentes maiores que 50 mm, como nas teleobjetivas, ou usando os diafragmas muito abertos como 1.4, 1.8, 2. Nas lentes abaixo de 50 mm, aumenta o efeito de foco em todos os planos e fica mais difícil desfocar o fundo. Só se consegue o desfoque se o foco das lentes grande angulares estiverem bem próximas do objeto, como por exemplo a uns 10, 30 centímetros de um objeto que esteja em foco, o fundo vai ficar um pouco fora de foco, e sempre usando a abertura máxima dessa lente. No vídeo de hoje, ficamos sabendo que o diafragma é uma cópia da nossa pupila e serve para regular a passagem da luz pela lente para combinar com a velocidade usada e assim fotometrar. Nós, fotógrafos, podemos controlar o uso dessa abertura em outros tipos de luminosidade e criar efeitos de desfoque ou de foco em todos os planos. Sabemos também que a cada ponto fechado no diafragma significa a passagem de metade da quantidade de luz que passava no ponto anterior, e que quanto mais aberto estiver o diafragma, mais luz passa pela abertura da lente e maior fica o efeito de desfoque em todos os planos da imagem, além do plano focado de fato. E que quanto mais fechado estiver o diafragma, maior é o efeito de foco em todos os planos da imagem, e são as fotografias que mais se assemelham à nossa visão. Qual dessas opções usar depende muito da luminosidade do ambiente e da sua escolha para aquele momento. Isso vai depender sempre de você, ou do fotógrafo que está fazendo a fotografia. No próximo vídeo nós vamos saber como funciona a sensibilidade do sensor de acordo com o ISO usado. E vamos saber também se existe alguma linguagem com esse ISO que possa ser aplicado dentro da fotografia. Obrigado pela sua companhia até aqui. Compartilhe com seus amigos, clique no gostei, inscreva-se no canal e até semana que vem. Obrigado e tchau, tchau.